Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um framework alternativo para criarmos a parte de front-end, né? A parte visual de nossos aplicativos que rodam na web, ou celular, etc. Então, chama-se Svelte. Svelte é diferente dos outros por uma série de motivos. Em primeiro lugar, ele descobriu como fazer a reatividade sem ter o DOM virtual. O DOM virtual é uma camada intermediária, né? A gente altera os componentes do DOM, desse DOM virtual, e só depois ele é refletido no DOM real. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui na nossa análise do Svelte. Eu não sou um usuário do Svelte ainda, mas acredito que ele tenha um futuro bem promissor. Eu uso o Vue, como muita gente já sabe. A maioria das minhas aplicações eu escolhi o Vue. Apesar de eu já ter usado outros frameworks anteriores, como Angular, etc., mas o Vue eu acho que é no presente o mais interessante para a gente fazer uma aplicação web, ou até uma aplicação PWA, né? Que vai rodar em qualquer lugar, sem ter que instalar, sem gerar aplicativo. Mas vamos lá. O Svelte é um framework, como é o Vue, como é o React, que é da Facebook, como é o Angular, da Google. Tem a característica, que eu já disse, que não possui um DOM virtual, atualizando só as partes do DOM que são modificadas. Ele faz uma espécie de colocação cirúrgica aí, né, para atualizar somente onde foi modificado. Ele é rápido porque compila o markup. Quando a gente entrega para ele um HTML com o template, né, ele usa variáveis entre chaves simples e outras funções também entre chaves. Ele já compila isso aí para um script, um JavaScript. E ele próprio é só um compilador, ou seja, ele tem um pequeno runtime que ele já incorpora ao script compilado, e você não precisa de incluir, botar script, source e tal coisa, como você precisa com os outros frameworks. Você precisa incluir o Vue.js no seu, aonde você está usando o HTML. Nele você não precisa incluir nada. Por que devemos usar o Svelte? São algumas opiniões baseadas em componentes, porque não tem nenhum plugin. Tudo dele é um componente. Inclusive a página principal já é um componente, é a página toda. Ele gerencia os estados da aplicação. Os estados é o quê? São os dados, as variáveis da aplicação, sem nenhuma complexidade. Os estilos têm escopo, ou seja, em cada componente eu tenho, se eu tiver um style lá, e ele já põe aquele estilo refletindo. No exemplo a gente vai ver isso mais claramente, mas aquele estilo vale só para aquele componente, não precisa ser global. O código é compilado por um script normal, né? Quer dizer, é JavaScript também, ele roda no Node. Eu não preciso incluir nada nos fontes, eu já disse isso, porque ele gera JavaScript vanilla. Na realidade, ele é uma espécie de Vanilla.js com alguma ajuda, um template, senão a gente teria que fazer tudo por nossa conta. Então ele já simplifica isso aí para a gente usar Vanilla JavaScript, ou JavaScript plano, sem mais complicação. Como é que a gente cria alguma coisa com Svelte? Tá aqui a maneira que eu achei mais interessante. Tem outras formas, mas essa, você instala uma ferramenta chamada Degit. É semelhante ao VueClick, que a gente já gravou um vídeo sobre ele, etc.
Aí eu digo npx de git, esse SvelteJS template é um dos templates possíveis. Eu posso usar um template para Webpack no lugar do default dele, o nome da aplicação, Svelte app. Depois eu entro no diretório que ele criou, dou um npm install, como outros, até no Nuxt a gente faz algo parecido também. Depois npm run dev, para eu entrar no módulo de desenvolvimento. Eu posso dar um build também e fazer algo semelhante a outros frameworks. Bom, tá aí o que ele gerou, o main.js. Isso aí eu não modifiquei nada, tá do jeito que tá aí. O app, veja que ele dá na linha 1, import app from app Svelte. App Svelte foi ele que gerou, mas eu modifiquei. Vou mostrar já com as minhas modificações. Esse app já é uma espécie de componente. Eu já posso chamar ele passando parâmetros. No caso, eu estou passando uma propriedade aí chamada name, né? Está escrito em inglês. Name, foi do jeito que ele escreveu. Só modifiquei aí o old, troquei por mundo, traduzi para português. Somente isso, mais nada. E export default app para poder ser acessível em outros locais, né? Bom, o app, o que é que tem no app? Olá, mundo. Esse name é mundo, é uma propriedade passada quando eu chamo o app, certo? Então ele vai fazer essa substituição da propriedade. Aí eu estou criando uma outra variável local, contador CNT. Aí estou passando no template CNT, entre chaves. Os eventos dele, todos começam com on, seguido de o nome do evento comum que a gente usa, que está definido no JavaScript já para todos os eventos praticamente possíveis, clique, keypress, etc. Então é on, e o nome do evento. Aí ele vai executar uma função que eu devo colocar entre chaves, como tudo mais nele, que é a forma dele expandir o template. Aí eu digo um botão para incrementar, outro botão para zerar. Eu poderia botar outro para decrementar também, para não complicar muito, eu não coloquei. E o componente, eu estou inserindo um componente, meu componente. Então, não existia esse markup aí no HTML, como é que eu faço isso? Então no script, vejam que eu estou exportando o name aí para ser acessível em outros lugares e estou importando meu componente de um outro arquivo que eu simplesmente criei manualmente, editei e coloquei aí meu comp.svelte, que é esse meu componente, que é um componente bem simples. Eu vou mostrar, é o mais simples possível. Só tem uma linha de texto e acabou, um HTML simplíssimo, para vocês darem uma olhada como funciona. Aí esse contador na linha 11, let cnt, podia ser var também, né? Let cnt igual a 0. Eu iniciei um contador, uma variável com valor 0. E criei a função increCount, que é simplesmente incrementar esse contador, e zeraCount, que vai fazer o contador igual a 0. Acabou o meu JavaScript. O estilo aqui eu coloquei o H1, que está lá na linha 1, eu quero que ele seja purple. Isso foi o que ele definiu. Eu vou modificar no meu componente outro estilo para o H1 para vocês verem que no componente eu tenho um CSS separado. Então vamos lá ao meu componente. Meu comp.svelte, que é o arquivo que eu estou incluindo lá como meu componente. Aí eu coloquei lá, é um componente, H1. E coloquei um estilo H1, a cor é vermelha. Então vocês vão ver que modifica aí a forma, vamos ver já no filme, né? Então tá aqui o nosso filme, o componente, o contador incrementa, zera. Olá, mundo está em purple. E um componente, que é o meu componente, está com outro estilo. Aqui está o fonte de tudo isso, ele criou um bundle, né? Certo? Com todo o JavaScript. Aqui está a página do próprio Svelte,
vocês devem dar uma olhada, tem muitos exemplos interessantes, todos eles são vivos, quer dizer, rodam aí mesmo, você pode modificar e ver alterando. Tá aí o pessoal que apoia ele, tanto os desenvolvedores como as empresas. Tá aqui uma API, não é uma coisa perfeita ainda, ele é o mais novo framework do pedaço, então ele vai crescer ainda, vai se desenvolver, por isso que eu não estou usando ele ainda, mas eu estou de olho. Ele é um ingrediente bom para a gente fazer as nossas aplicações. Então, vocês veem que eu escrevi ali, já como eu disse, está tudo vivo aí, tá tudo rodando no próprio Svelte. Bom, aqui é a página dele, vocês devem dar uma olhada, tem exemplos. Esse REPL é o interpretador para vocês modificarem, é o vivo aí que a gente está demonstrando, né? Aqui tem alguns artigos que eu aconselho vocês darem uma olhada. Tem exemplos, eu não coloquei nenhum if, eu não coloquei nenhum it, então tem que é uma repetição, não é um iterador. Vocês devem dar uma olhada para ver isso aí, porque tomaria muito tempo e é fácil de usar. Aqui tem um to-do list, né? Vamos adicionar um item para a gente ver, também está vivo, né? Bananas, aí apareceram as bananas lá, eu posso marcar as bananas como encerrado, vou apagar os ovos. Tudo isso é interativo, está aqui a descrição, como é que isso funciona, vocês devem dar uma olhada também, tá? Esse artigo é interessante, é pequeno, é uma coisa que dá para aprender em coisa de 15 minutos, dá uma olhada. Tem um videozinho aqui do criador do Svelte, que é interessante, mostrando como é que ele faz reatividade sem toda a parafernália que o React, o Vue usa. Está aqui um outro exemplo mostrando uma lista dando um fetch, né, indo buscar em outro lugar. Então ele pegou uma lista de elementos, de links, atualizados dinamicamente de outro local, certo? Ele aqui está usando funções assíncronas, é outro exemplo interessante da gente ver, que tem aplicação prática imediata. Também ele tem aquele videozinho lá, esse vídeo é muito popular. E aqui está um conjunto de elementos, o i, não é? Botões, diálogos, etc., listas, menus, né? Para vocês utilizarem nos seus projetos. Pode incluir de um em um pedaço, tem um elemento chamado elevator, tem drawers, coisa ali. São muitos ingredientes, só que baseado no Material UI. Tem também baseado no Bullman, só que está em desenvolvimento, eu preferi não colocar. Vocês podem procurar e encontrar. O Svelte está revolucionando muita coisa, tem muita gente utilizando ele. Isso aqui vocês podem incluir todos os elementos, esses componentes, e os componentes têm os nomes do jeito que estão escritos aí, né? A gente vai incluir no HTML esses nomes, certo? Por exemplo, tabs, eu vou botar entre angular, colchete angular, né? Tab, fecha o colchete angular, as propriedades, se for o caso, etc. Tipografia, tá aí. No GitHub tem um README lá que dá explicação de como a gente instalar, utilizar só os pedaços ou ele todo, tá? E tem uns exemplozinhos que também vale a pena dar uma olhada. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. O Svelte é um novo kid on the block, né? Vocês devem dar uma olhada nele. Não aconselho ainda a começar, a não ser um projeto que não seja muito importante, porque ele ainda está em desenvolvimento. Não está mais em beta, já está versão 3 funcionando aí, ou seja, teoricamente dá para usar em alguns projetos. Vocês analisam e usam o discernimento de vocês. Se gostaram desse vídeo, por gentileza me deem um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal,
clicando aí no botão de inscrição e ativando o sininho para receber notificações quando existirem novos vídeos. Até a próxima, pessoal.